Há tempo de prantear. A paz do Senhor, esse é o nosso 4º dia de propósito, orai sem cessar. Sou a Juliana Vaz, eu te convido a ficar conosco até o final desta mensagem. No livro de Eclesiastes, diz, no capítulo 3 e versículo 4, que há um tempo, todo o capítulo 3 diz que é um tempo determinado para todas as coisas. E no versículo 4 diz que há tempo de prantear. E o Senhor colocou no meu coração essa palavra. E no primeiro dia desse propósito, Ele confirmou essa palavra através de uma pregação que eu ouvi, falando sobre a depressão, sobre a tristeza profunda, que muitas pessoas enfrentam como uma coisa normal e não buscam tratamento. E essa nossa palavra hoje, o Senhor quer curar pessoas, o Senhor quer tratar pessoas, e algumas pessoas o Senhor quer dar estratégia para caminhar, mesmo com essa dor, mas para seguir em frente, mesmo com essa dor, com essa dificuldade, que é as dores da vida, as tristezas profundas, depressões, situações difíceis que nós enfrentamos. Eu estou lendo, na verdade, um livro chamado A Depressão, de Charles Spurgeon. Ele foi um pregador do século XIX na Inglaterra e ele foi conhecido como príncipe dos pregadores. Foi um homem muito influente no seu tempo. Ele pregou mais de 3.000 sermões, ele expunha os seus sermões e não cobrava nada por isso. Ele não só fazia isso, como ele não se importava que as pessoas pregassem os seus sermões, como muitos hoje se importam, Ele escrevia nas colunas dos jornais, ele distribuía em panfletos nas ruas, ele fazia de diversas formas para que a palavra de Deus chegasse nas pessoas. Hoje, infelizmente, a gente vê uma disputa, a fim de que algumas pessoas se apropriem da palavra de Deus, achando que não se pode copiar sermões, que não se pode ouvir um sermão e repetir, transmitir para outras pessoas. O conhecimento é uma fonte, a gente absorve e vai passando, ele não fica parado. E o que eu quero trazer para ti não é sobre isso, mas só que se dá uma pincelada a respeito disso. Mas o que eu quero trazer para ti é que ele fala das circunstâncias dolorosas que nos levam à depressão, à tristeza muito profunda no livro dele. E ele diz que alguma dessas circunstâncias já partiu o nosso coração de alguma forma. E ele fala, em um dos relatos do seu livro, que a deserção, que é negligência ou traição por parte de cônjuge ou de família ou de amigo, um dos motivos pelo qual nós nos entristecemos muito. A perda ou privação, doença, doença de alguém ou a morte de alguém, isso nos machuca, nos fere demais. É difícil muitas vezes da gente se recuperar de perdas, de mortes, do luto. A dor do luto é uma dor terrível. A penúria, que é a perda de emprego, a tensão financeira, a pobreza em relação a necessidades básicas, só vive, só sabe isso quem já viveu, quem teve escassez de tudo, quem já sentiu fome, já passou fome, sabe que não é fácil. São momentos difíceis de serem enfrentados, Quem já viu os filhos passando dificuldade, não ter alguma coisa para dar para os seus filhos, sabe que são momentos terríveis, são momentos muito difíceis. Já passei desertos terríveis, onde foi permissão do Senhor para que a gente pudesse ter um crescimento, ter um amadurecimento, porque eu quero falar, eu vou falar sobre isso aqui. Quando a gente sente a dor, a gente consegue servir de consolo para o outro, porque senão muitas vezes nós achamos que nós somos bons por força do nosso braço, porque nós somos merecedores, a gente acha isso, Eu quero que tu grave essa palavra no teu coração. Há tempo de prantear, há tempo de chorar. Muitas vezes a gente diz para as pessoas, não chora, Não chora, não precisa chorar. Não, mas a Bíblia diz que há tempo de chorar. A Bíblia diz que é necessário chorar, Então, a gente também chora por desapontamento, derrota, Que são sonhos frustrados, objetivos bloqueados, tentativas fracassadas, Inimigos vitoriosos. A gente chora por culpa, remorso, sofrimento, causado pelos outros, pecados contra Deus,
e tantas outras circunstâncias além dessas, né, que acabam nos traumatizando, né, acabam nos fazendo mal. Só que a Bíblia diz que o melhor é ir na casa onde há luto, onde há tristeza e sofrimento, do que na casa onde há alegria. Porque é lá na casa do luto onde nós trazemos reflexões para as nossas vidas. É no momento da tristeza onde nós repensamos muita coisa, onde nós replanejamos, reorganizamos. Né? No momento da tristeza, da dor, das angústias, são os nossos momentos de maior crescimento. Né? Dificilmente nós crescemos quando nós estamos na festa dando risada com alguém, né? Quando a gente está dançando, né? Quando a gente vai a lugares bonitos, né? A gente até pode adquirir alguns conhecimentos, né? Mas o crescimento de uma forma a nível de sensibilidade, de caráter, né? Dificilmente, geralmente, nós crescemos na dor, no sofrimento, né? E Charles Spurgeon, ele diz que a tristeza é um dom de Deus, que a tristeza é um ato de fé. Ficar triste com coisas tristes, né? Para este homem. E apesar dele ter sido um dos maiores pregadores do seu tempo, ele viveu em profundas depressões. Ele tinha doenças, ele tinha gota, ele tinha problemas nos ossos, ele tinha problemas, inúmeros problemas, e ele sofria muito com isso. E sua esposa, Susana, também teve muitos problemas de saúde e também sofreu com esses problemas. Mas a depressão do Charles Spurgeon era tão grande que a esposa dele relata que há momentos que eles achavam que ele ia deixar de pregar, que ele nunca mais ia pregar, de tão profunda que era essa depressão, né, que ele não ia mais se levantar. E eles se surpreendiam quando viam que ele se levantava e ele voltava a pregar, porque o seu amor por Cristo era muito maior do que essa depressão, né? O Senhor permite momentos. Tem momentos que o Senhor permite que a gente acabe se afastando, a gente acaba, né, tendo que se isolar, a gente acaba tendo que ficar sozinho, a gente vai sentir dores, muitas vezes solitário, né? Por que a festa é diferente da tristeza e da alegria? No momento da festa, eu sempre brinquei isso aí, se me convidar para uma festa, talvez pode ser que eu não vá, mas no momento da dor de alguém, do sofrimento, pode contar comigo, né? Eu sempre brinquei sobre isso porque eu já passei muitos momentos de dor sozinha, né? E geralmente depois de... Não tô falando isso para me gloriar de nada disso, não é isso, só para dar testemunho, porque eu sei que talvez tu já tenha passado também sobre isso, né? A gente se dispõe a estar ajudando pessoas, a gente se dispõe a desembolsar tudo que a gente tem. Quantas vezes, né, eu tirei tudo aquilo que eu tinha. Quantas vezes a gente tira da família, a gente deixa a família sem, até num ato de certa ignorância, né? Porque a Bíblia diz que a gente deve fazer tudo que nos vier à mão segundo as nossas forças. E às vezes a gente tira da nossa família achando que está fazendo grandes coisas e vai entregar tudo. Deus conhece o nosso coração, que é um coração sincero, e isso sem dizer nada para ninguém. Muitas pessoas nunca ficaram sabendo coisas que nós fizemos, né? Coisas que eu e meu esposo fizemos, ou coisas que eu fiz, né? Atos que a gente tem de acordo com o dizente com a Bíblia, que a Bíblia diz que o que uma mão faz, a outra não deve ficar sabendo, né? A gente não precisa ficar contando para todo mundo aquilo que a gente faz. Mas em momentos de profunda tristeza, eu me encontrei completamente solitária, né? E muitas vezes a gente está tão sozinho até dentro da casa da gente, né? Há momentos que o Senhor está trabalhando, o Senhor está operando nos corações, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, né? Há mulheres que estão assistindo essa palavra que sente sozinha no lar, né? Às vezes o esposo não compreende, às vezes os filhos não compreendem, né? Às vezes está com peso nas costas, tem que fazer tudo o tempo todo, está doente, né? Precisa se organizar e fazer tudo em casa e ainda ir para a igreja, e às vezes nem na tua casa te compreende, nem na igreja te compreende, né? E muitas vezes só vem mais cobrança, vem mais peso, tu já está passando por um momento difícil, atravessando dificuldades, e ainda vem mais cobrança, vem mais peso, né? E acaba te adoecendo ainda mais.
Existe um acúmulo, vem vindo de anos. Eu passei por isso, de um acúmulo de tristeza de anos, sem procurar ajuda, sem procurar tratamento, porque sempre nós acreditamos que nós podemos suportar tudo, nós podemos levar tudo nas costas. E aí nós vemos verdadeiramente a mão do Senhor, está caindo um dilúvio lá fora. E nós vemos verdadeiramente a mão do Senhor nos sustentando. E a gente faz essa pergunta, né? No meu caso, pouquíssimas vezes procurei ajuda, tratamento, e busquei tomar algum remédio. Algumas vezes cheguei a tomar, mas foram pouquíssimas as vezes. Como é que eu cheguei até aqui? Foi a mão de Deus, né? Inclusive tentativas de suicídio desde novinha, desde os 11 anos de idade, né? Tentei me suicidar pela primeira vez, tem a marca no pulso aqui, faquinha de serra no banheiro de casa, né? Totalmente perturbada, né? Triste, né? Como crianças que tem. Por que eu sei hoje, tenho orado muito pelas crianças? Porque eu passei por isso, né? Fui uma criança que sofri muito, perdi os pais muito cedo, perdi a mãe muito cedo, e o meu pai adoeceu de depressão profunda, né? E se mergulhou nessa depressão profunda, e depois que eu conheci a Cristo foi que eu tive uma vitória muito grande em relação a isso, pois jejuando e orando pelo meu pai. E o que acontece? Tenho visto muitos congressos, a gente vê com o nome Curadas para Curar. Só que eu não estou dizendo que Jesus não cura para curar. Ele cura para curar, mas tem momentos que ele não quer curar. Tem momentos que ele quer dar estratégia e sabedoria para as pessoas carregarem as suas dificuldades e andar com elas mesmas. Porque Paulo diz que ele orou 3 vezes a Jesus por um espinho na carne, e o Senhor apareceu para ele. Olha que consolo maior do que esse. O próprio Senhor Jesus apareceu para Paulo e disse: Paulo, a minha graça te basta. Isso é tremendo da parte do Senhor, porque esse é o maior consolo que nós podemos ter, né? Há estudiosos que dizem que esse espinho na carne poderia ser uma doença que Paulo tinha, sendo ele uma pessoa que estendia a mão e as pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas. A sua roupa, tinha pessoas que pegavam um pedaço da roupa de Paulo para levar, para passar nas suas feridas, para levar para casa, para colocar sobre alguém, porque sabia que ele era um homem de Deus e o poder que tinha sobre a vida de Paulo poderia curar, né? Então, esse homem que era usado por Deus para curar, ele não estava sendo curado, né? Segundo, a Bíblia não diz exatamente o que era esse espinho, mas segundo esses estudiosos, é o mais provável que fosse alguma doença que Paulo tinha, né? E que imagina que dificuldade terrível essa, né? Parece uma vergonha para nós. Muitas vezes que a gente ora pelos outros, a gente vê os outros sendo restaurados e a nossa vida continua a mesma situação. A nossa vida muitas vezes parece que não anda, mas há um propósito de Deus. Existe um tempo que foi preparado para todas as coisas, inclusive o tempo de choro para crescimento. E Charles Spurgeon, ele foi até o final do seu ministério, ele foi até o final desse ministério com depressão e tristeza profunda, né? E como eu falei, ele diz que a tristeza, ela é um dom de Deus, né? Ela é necessário para que a gente venha se compadecer da dor do outro. Ela não vem em caráter punitivo, mas em caráter pedagógico, né? Um caráter de ensino da parte do Senhor. Em nenhum momento ele nos deixa solitários, em nenhum momento ele nos deixa sozinhos. Então esse é o maior consolo que nós temos no tempo de prantear, e por isso que eu quero te estimular a orar nesse tempo. Esse propósito chama-se orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 17, onde a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E aí quando nós oramos, nós vemos Deus se manifestar. Quando nós dedicamos tempo em oração, né, que não é uma coisa fácil também, muitas vezes nós não temos nem palavras para orar, né? Muitas vezes a carga, a dificuldade, muitas vezes a rotina não deixa a gente chegar no momento de oração, né? A rotina pesada, tem que cuidar de um, levar outro aqui, tem que trabalhar, tem que fazer muitas coisas e a gente não consegue chegar no momento de oração, né? A gente reserva aquele tempo que sobra, né, para a oração. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente ore, que a gente dispense um tempo com Ele, comece o dia com Ele, nem que seja 5 ou 10 minutos que tu consiga te levantar da cama e já adorar o Senhor, e já adorar a Deus, e colocar Ele como prioridade na tua vida, né? Que a gente possa fazer isso, colocar Ele como prioridade na nossa vida.
e ter esse relacionamento com Ele para ter esse conforto sobrenatural. Para ter, talvez tu chegou até aqui, também passou por inúmeras dores, por dores terríveis, por situações terríveis na vida, e aí tu chega e tudo que aconteceu contigo, tu tem certeza, isso foi a mão de Deus para eu ter chegado até aqui, para eu não ter morrido, para não ter acontecido nada de pior comigo. E se o Senhor tem te preservado, é o propósito dele na tua vida, né? O projeto dele na tua vida. Esse choro, essa tristeza vai servir de consolo para outras pessoas. E quantas vezes nós abraçamos pessoas precisando de um abraço? Quantas vezes a gente dá uma palavra para alguém quando nós mesmos precisamos ser confortados? Olha o que a Bíblia diz, não, a história do Charles Spurgeon conta que certa vez ele se afastou para um lugar bem longe procurando ouvir uma palavra de Deus. Ele estava muito cansado e ele foi para outra cidade. Quando ele chega na igreja lá, o pastor começou a pregar e estava pregando um dos sermões dele. O pastor viu ele na igreja e ficou envergonhado. E o pastor veio até ele e disse: seu Spurgeon, o senhor me desculpa, porque eu não tive tempo de preparar um sermão, por isso estou usando um dos seus sermões. E ele disse: não, fica tranquilo, Deus falou comigo. Deus falou comigo, né? Deus falou com ele no sermão dele mesmo, né? Deus tem suas inúmeras formas de nos confortar. Deus estava dizendo para ele o quão importante ele era e tudo que ele tinha escrito estava fazendo efeito, né? Mesmo na dor, na tristeza dele, no sofrimento dele. Eu quero trazer essa palavra para te confortar, para te consolar. Se tu está chorando e é o tempo de chorar, chora mesmo e deixa Deus te consolar. Deixa Deus te confortar. E se alguém por acaso, porventura, né, te deixou sozinho nesse momento, saiba que isso também é propósito de Deus. Às vezes Deus permite que pessoas se afastem nos momentos mais difíceis da nossa vida, para que Ele possa trabalhar no nosso caráter, para que a gente entenda que nós somos dependentes dEle, que o homem é falho. E a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Nós não podemos depositar nossas expectativas nos lugares errados e nas pessoas erradas. Nós precisamos depositar tudo em Deus, porque Deus seleciona pessoas que vão estar até no momento mais difícil do nosso lado. É Ele que seleciona as pessoas na nossa vida, tá certo? Então, quero orar contigo nesse momento, para que o Senhor venha trazer consolo para a tua vida, tá? Deus abençoe. Senhor Jesus, aleluia, Pai Santo, nós queremos pedir, Pai, a Tua presença mais uma vez nesse momento. Nós sabemos que o Senhor já está presente, o Senhor tem nos direcionado essa palavra, porque vidas precisam, nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando, onde muitas pessoas, Pai, o número de depressivos tem aumentado, de pessoas com tristezas profundas por inúmeros motivos, inclusive crianças, meu Pai, têm sofrido com depressão. E nós, os jovens, Pai Santo, e nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor venha entrar com o teu conforto, que o Senhor venha entrar com o teu consolo, com a tua ajuda, Senhor. Pai, Tu és a nossa firme rocha, a nossa fortaleza, o nosso escudo, Senhor. E a tristeza, Pai, é necessária na nossa vida, Senhor, não como caráter punitivo, Pai, mas como caráter pedagógico. O Senhor nos ensina a entender e nos ajuda a suportar. Ajuda, Senhor Jesus, essa pessoa que está passando por isso nesse momento, está passando por esse momento de tristeza, de aflição, de dor profunda, que ela venha se levantar. Se for da Tua vontade, meu Pai, eu tenho certeza que é, porque o Senhor não deseja que ela fique no fundo do poço, que ela fique isolada para sempre. O Senhor disse para Elias, quando ele foi para aquela caverna: o que faz aí, Elias? Oh, Espírito Santo, toma essa pessoa pela mão, como o Senhor fez na minha vida muitas vezes, e faz ela caminhar. Começa, Pai, por favor, eu te peço a fazer essa pessoa se levantar e andar, Senhor Jesus. Estende as Tuas mãos e levanta ela da aflição e da tristeza. O Senhor pode curar todas as feridas, todas as marcas de abandono, Senhor, todas as palavras ofensivas que essa pessoa recebeu, todos os planos frustrados, meu Pai, que essa pessoa projetou e não aconteceram, Senhor. Oh, Espírito Santo, há portas que fecharam na vida dela, meu Pai, e que ela tem vivido um momento de profunda dor, Senhor Jesus.
Jesus. Eu te peço nesse momento, só o Senhor é consolo, Pai. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o Deus consolador. Então entra nessa situação para consolar. Entra nesta vida, nessa casa, meu Pai, e traz consolo, Senhor, para essa pessoa. O Senhor, Pai, o Senhor é o nosso escudo, é o nosso salvador, é o nosso ajudador, o Senhor é o Pai de amor, o Senhor é um Pai de misericórdia. Oh, Espírito Santo, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Tua palavra diz que o Senhor se movia de íntima compaixão do estado de miséria que as pessoas se encontravam, e por isso o Senhor operava tantos milagres. E eu creio nesse momento que a depressão que essa pessoa tem sentido, ela vai sair no nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, eu creio na cura de pessoas, meu Pai, nesse momento, Senhor. E eu creio, Pai, que algumas pessoas, Senhor, elas vão continuar caminhando, mesmo na sua dor, mesmo na sua dificuldade. O Senhor vai fazer uma grande obra através da dor que ela está sentindo, meu Pai, através da tristeza que ela tem sentido, Senhor Jesus, mas precisa ir trabalhar triste, Senhor. Precisa cuidar da família mesmo triste, Senhor. Precisa, Pai, ir para a igreja, realizar tarefas, Senhor Jesus, tantas coisas que ela precisa organizar, mas a tristeza no coração dela, meu Pai, é tristeza profunda, é dor terrível, meu Pai, que ela tem sentido, Senhor, pilhas de remédios, meu Pai, que ela tem tomado. Em nome de Jesus, eu coloco tudo isso nas tuas mãos e eu te peço da vitória para essa pessoa, da vitória, Pai, para a vida dela, para a casa, para a família, Senhor, todos os projetos que foram frustrados, em nome de Jesus, que eles venham ser projetos de sucesso, Senhor, que o Senhor venha escrever uma nova história para essa vida, para essa pessoa, meu Pai. O Senhor venha trazer um tempo de alegria na vida dela, um tempo, Senhor, onde ela possa testemunhar que esteve triste, mas o Senhor a sustentou, o Senhor a ensinou e o Senhor a levantou para testemunhar para outras pessoas de que é possível sair da dor e sair da tristeza e carregar isso como um testemunho para alívio de outras vidas, meu Pai Santo. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu te peço, meu Pai, e já te agradeço. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Fica conosco, Pai Santo, e direciona o nosso dia, direciona a nossa casa e a nossa família, que o Senhor esteja à frente de tudo e nenhuma decisão nós vamos tomar sem que seja da Tua vontade. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado o nome santo do Senhor. Ora. Comece a orar, comece a falar com Deus, porque o mundo espiritual é real, tá? Tem pessoas tirando a sua própria vida porque não conhece o poder de Deus, não sabe que a situação que está atravessando não é para a morte, que não é o final, pode ser a pior situação, pior dor, pode ser uma crise terrível financeira que a pessoa está atravessando, pode ser a dor do luto, pode ser muitas coisas, muitas situações, mas não é o fim. Deus é poderoso para mudar quadro, para mudar a situação. Ele é real, Ele é fiel àqueles que se dedicam a buscar a presença dele, tá certo? Quero te convidar, se tu não conhece o Senhor Jesus ainda e deseja conhecê-lo, precisa confessar ele publicamente. Se tu confessar ele, não se envergonhar dele, também no dia do julgamento que vai existir, o grande julgamento, ele não vai se envergonhar de ti e ele vai testemunhar a teu favor e a teu respeito. Tá certo? Então recebe o Senhor Jesus aí onde tu está neste momento, faz uma confissão de fé e depois pede orientação do Espírito Santo para buscar uma congregação, uma igreja, para te congregar, para estar no meio dos irmãos, para se fortalecer, né? E tá ali no meio da casa, na casa do Pai, onde Ele ordena a bênção e a vida, tá certo? Onde tu vai ouvir a palavra, te alimentar da palavra, te fortalecer, receber um abraço, né? E talvez se tu chegar lá e ninguém te abraçar, o Espírito Santo vai te abraçar, vai te confortar, vai te consolar, tá certo? Então, confessa a Ele e diz: Pai, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, e eu te peço, Senhor Jesus, que me ajude a perdoar as pessoas que eu machuquei, e me ajude, Pai, a pedir perdão, Senhor, para quem eu machuquei, e a perdoar quem me feriu.
E eu te peço, meu Pai, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e que o teu Espírito venha sobre mim e fique, permaneça comigo até a consumação dos séculos, me ajudando e me dirigindo. Em nome de Jesus, amém. Oh, glória a Deus. Deus te abençoe. Até aqui nos ajudou o Senhor. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.